Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O programa de hoje é uma sugestão de uma grande amiga minha, Regina Assis, ela que pede para a gente falar dos principais problemas, entre eles diabetes, que é uma doença a qual ela diagnosticou, ela foi diagnosticada com essa doença e pede para a gente falar sobre o assunto. Se você tiver alguma sugestão, algum tema que você queira que a gente traga aqui no programa, é só você entrar em contato por esse e-mail que está aparecendo embaixo na sua tela, que é o comunicação@acom.org.br. E para falar sobre esse tema, recebo aqui no programa, aqui no nosso estúdio, Eduardo Melo, que é nutricionista. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui, para a gente falar desse tema aqui no Brasil e no mundo. Cada dia que passa é mais comum. Eu queria que você começasse, Eduardo, se apresentando, falando um pouco mais de você, dos seus trabalhos, a sua formação. Na verdade, eu sou nutricionista de formação, voltado mais à alimentação industrial, mas nada que venha ou que impeça, A gente está disposto, sempre está ajudando a população de Divinópolis, a sociedade também em geral, a própria ACOM. A gente sempre trabalhou na área de alimentação industrial e, como um profissional da saúde, a gente também está preocupado a cada dia que passa com essa questão dessas doenças crônicas, seja diabetes, seja questão de hipertensão, que cada dia que passa a gente vê a questão de hábitos alimentares ou questão até mesmo muito, não só hábitos alimentares, como questão até mesmo de questão de estilo de vida da própria população. A gente sempre trabalha muito próximo, a gente é sempre muito parceiro da nutricionista, da Renata Deodato, que é a nutricionista da ACOM. Até um grande abraço, Renata. E a gente está sempre muito próximo da nutrição, porque a gente também acredita, até mesmo a equipe de prevenção da ACOM, que a nutrição e a prevenção, até o contrário, a prevenção. Ela está muito próxima da nutrição, porque é a criação de um hábito de vida, de uma alimentação, vamos dizer, balanceada, uma alimentação saudável, Essas doenças crônicas, no caso que seja a hipertensão, a gente está falando agora de hipertensão, voltada mais também à questão da diabetes. A diabetes em si é uma doença, eu volto a falar, é uma doença silenciosa. Às vezes as pessoas acham que não tem, e quando vai lá fazer um exame, no caso, um hemograma, que quando vê já descobriu. Tem como tratar? Tem. Depende muito da pessoa, em si, base alimentação, base atividade física. Então a gente tem que estar prevenindo, sim, é uma coisa que a gente tem que estar preocupado. E sim, a alimentação ela sempre vai estar ajudando a prevenir quaisquer doenças, seja no caso hipertensão, diabetes ou outra obesidade, são doenças crônicas que tem que ter uma ligação muito grande com a alimentação. E as pessoas de casa têm muitas dúvidas. Tem algumas que a gente recebeu por e-mail, que a gente queria que você respondesse, e também tem umas dúvidas que a gente tem, que a gente gravou, a gente foi às ruas para gravar o que o pessoal tem de dúvida com relação a essas doenças. Então vamos começar um bate-bola mesmo, um bate-papo. Eu vou te perguntando, a gente vai intercalando com os vídeos que a gente tem também. Com relação ao diabetes, todo mundo pode desenvolver, Eduardo? Sim, todo mundo pode desenvolver. A questão é um fator também, ele tem um fator dela genético, Tem esse risco genético também que a gente trabalha em cima, mas devido à questão de más hábitos, ou que seja alimentação, ou a questão da própria falta de atividade física, ou até mesmo a questão de qualidade de vida voltada como toda pessoa pode estar desenvolvendo, sim. E o mais interessante é que hoje não existe idade, A gente vai ver casos que crianças hoje, pessoas com 9, 10 anos, até 11 anos, têm esse risco de estar desenvolvendo também a questão de diabetes. Não só a questão da idade, a pessoa mais velha, ou que seja um determinado idade para desenvolver. Todos podem desenvolver e a gente tem que atentar para que não venha acontecer isso. Você fala que é interessante e é complicado, porque criança, principalmente a criança, tem mais saúde, o corpo funciona de uma forma mais acelerada, mas isso não impede que venha a desenvolver, porque antigamente, eu falo antigamente na minha época, também na faixa dos quase 30, Então, o que acontece? Na minha época, a gente saía, brincava na praça, tinha aquele hábito diferente, muito mais saudável do que hoje, que o primeiro presente, praticamente, o menino quer é um celular, é um tablet, é um computador com acesso à internet para ficar lá brincando, sentado dentro de casa. Então, isso acaba influenciando muito, Com certeza. Hoje, volto a falar, a questão de qualidade de vida, Como você falou, a gente está nessa faixa, mais ou menos, eu estou com meus 33. Antes a gente brincava de uma rouba-bandeira, um pique-esconde, tinha esse exercício aeróbico no caso.
quando a gente fala exercício aeróbico, no caso que é ele que vem a trabalhar a questão de queima de gordura, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, sabe? Principalmente questão de a própria mãe, o próprio pai, trabalhar isso em casa. Mas hoje, com esse mundo tão corrido, né? Com essa correria toda também, a gente começa a esquecer um pouco de valores da vida no que diz respeito a estudo. E aí acaba... vai acabando a questão até mesmo, né, desses princípios mesmo, de preocupações. Hoje, a correria, a questão de internet, Facebook, então todos estão ligados a isso. Mas, voltando, que a gente precisa, né, ter foco é a questão mesmo disso aí. Tem que ter essa preocupação hoje com a alimentação da criança, seja em determinada faixa etária, né, a própria, né, jovem, que seja adulto, que seja idoso. E hoje tem vários profissionais capacitados para isso, nutricionistas, né, médicos. É uma área bem completa, trabalhando. Essa área hoje, no caso de saúde, ela está bem, se expandiu bem para que a gente possa, né, cercar essas doenças crônicas que vêm dominando a questão da população. Como eu tinha te falado, Eduardo, tem algumas dúvidas, né, que a gente foi até as ruas para saber o que o pessoal fala a respeito, né, as principais questões, né, os mitos. Então, roda pra gente, vamos assistir a primeira, a gente volta e responde. Dona Geralda. Eu gostaria que você me falasse sobre a diabetes. Certo. Dona Geralda, a questão de diabetes é uma doença hoje tratada como doença crônica, certo? A gente tem que ter maior cuidado com ela, porque volto a falar, quando a gente começou a falar no início da gravação, é uma doença silenciosa, certo? Às vezes as pessoas, né, que seja, no caso, crianças, adultos, idosos, acham que talvez vai desenvolver uma certa idade, no caso, uma certa faixa etária, e quando vê que a pessoa vai lá fazer um exame, ela consta que a glicose está alta e talvez já desencadeou um quadro de diabetes, certo? É uma doença que ela é devido à questão do aumento de glicose, que basicamente é o açúcar no sangue, certo? Uma vez que essa glicose ela está se concentrando em maior nível no sangue, faz com que ele fique mais viscoso, né? Por isso que a gente vê alguns casos de pessoas diabéticas tendo amputação de membros, principalmente membros inferiores. Não tem a circulação Não tem a circulação devida, né? devido à viscosidade do sangue mesmo, certo? E em cima disso, ela está ligada, né, a algumas outras doenças, que seja obesidade, hipertensão, né? Então, existem dois tipos de diabetes. Uma questão, no caso, que é a deficiência da insulina, no caso que a pessoa tem que estar injetando a insulina no corpo, porque tem a dificuldade do pâncreas, né, de produzir, fazer a produção da insulina, e tem uma, no caso, que ela, né, vem decorrente de vários fatores, né, provavelmente dito fator, né, no caso, questão de alimentação, modo, né, de como está levando a própria vida, estilo de vida. Então, é uma doença crônica que tem que ser respeitada, tem que ter a preocupação, né? E volto a falar, aquela questão que a gente começou no início da nossa reportagem, sobre a questão de prevenção, né? Não adianta nada depois, já constatado, né, a pessoa tentar voltar, diminuir esse índice. Logicamente tem que diminuir, né? Porque uma vez o índice de glicose no sangue está alto, ela tem que pegar... Tem que ter um controle, né? Um acompanhamento de o que a gente pede é que seja, né, tratada como uma doença, no caso, de forma preventiva. Que não venha depois, né, de uma certa faixa etária, uma certa idade, vir a se preocupar com a diabetes. Certo. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta se diabetes gera impotência sexual. Com certeza, devido à questão, né, da viscosidade do sangue e a questão também mesmo de né, esse sangue chegar até nos membros inferiores, no caso, a gente precisa desse sangue oxigenado, no caso, para que seja cérebro, seja membros, né, e ele pode causar assim, né, uma vez que esse sangue fica viscoso, então, ele pode estar causando. Certo, vamos para mais uma pergunta então de casa? Assiste com a gente. Uma pessoa, como é que ele consegue perceber que ele é hipertenso? Ajuda que a questão da pessoa tá nesse risco de percepção, né, ou a percepção propriamente dita para um caso de hipertensão, tem vários fatores que vêm a influenciar. A gente vê a questão de alteração, no caso, né, dor na nuca, membros, no caso, superiores, braços, né, mas o que a gente pede para ser tratado como uma forma preventiva, né. Hoje está muito simples, está muito fácil, qualquer farmácia que você vai, você pode estar aferindo a questão, né, da pressão. É verdade. Né? Então, volto a falar, antes que a pessoa ela tenha a questão, no caso, de achar ou verificar, né, que é hipertensa, que ela trate isso de uma forma preventiva, certo?
Bom, o nosso programa hoje fala sobre diabetes, hipertensão, colesterol e triglicérides. A próxima pergunta ela está relacionada ao diabetes, mais uma vez. Comer muito doce pode causar diabetes? Com certeza, né? O que a gente pede é que a pessoa ela pode estar consumindo doce, mas de uma forma equilibrada, né? Ela pode fazer parte da alimentação, né? Mas do prato do dia a dia da pessoa, mas de forma equilibrada. Pode estar causando sim, certo? É um fator de risco para que se desenvolva a questão da diabetes e a gente tem que trabalhar esse consumo para que não seja exagerado. Ok. Vamos então à próxima pergunta, vamos ver o que o pessoal das ruas tem de dúvida com relação a esses 4 temas do programa de hoje. Então pode rodar por gentileza. Qual é o índice de maior parte hoje de crianças ter já hipertensão? Certo. Hoje, com relação à questão da hipertensão ligada a crianças, né, ela está ligada diretamente à questão da obesidade. Né? Hoje, se tratando do que quando a gente observa crianças no mundo de hoje, com uma faixa etária em torno de 5, 6 anos, elas já se encontram obesas, certo? É uma doença, volto a falar, hipertensão, obesidade, diabetes, elas estão todas andando juntas, né? Então hoje o que me preocupa é ver essas crianças, né, já com relação à questão de uma má alimentação, certo? Com essa estilo de vida muito parado, né, muito computador, pouca atividade. Me preocupa também com relação à questão da escola, né, que a gente tem que tratar hoje a questão da alimentação na escola também, mas graças a Deus hoje o nutricionista está presente muito, também, né, para resolver essa questão de alimentação e em cima disso é uma coisa rotineira, né? Tem que ter essa preocupação, mas muito grande, com a alimentação voltada à questão da obesidade. Hoje, infelizmente, a gente vê que tem um índice muito grande de crianças obesas, né, com diabetes, mas isso tudo volta à questão, né, do tratamento sobre prevenção, com relação à alimentação dentro de casa, alimentação na escola, né, atividade física, e me preocupa muito hoje como está sendo levada a questão mesmo, né, dessa costume de vida, né. É a criação do hábito, né, que na criança talvez seja um pouco mais difícil, mas tem como tratar, né? Porque se você for analisar, há uns anos atrás, tudo conforme pai, mãe, a própria população vai induzir, né? Porque hoje você tem várias academias, né? Aula de natação, a própria escola às vezes influencia muito a questão da atividade física, né? Mas volto a falar, isso depende muito, muito, muito mesmo, com relação à questão da criação com pai, mãe, como vai direcionar, né, essa criança e os hábitos dela para o mundo. No segundo bloco a gente vai trazer uma receita que muita gente, né, a princípio repudia, fala que jamais comeria, que é a berinjela. É um suco de berinjela que eu tenho certeza que você que fizer em casa vai gostar muito, que é um dos alimentos que são popularmente conhecidos como auxiliares, né, na redução do colesterol, né, nossa qualidade de vida de forma geral. E para a criançada que não gosta de comer nada diferente, é uma receita que eu tenho certeza que vale a pena. Mas quais são os principais alimentos que previnem, por exemplo, ou de forma geral, seria a alimentação saudável em conjunto como um todo que contribuiria, né, com essa questão, com essas questões? Não existe um alimento específico, né, um A, B ou um C. Existe uma relação de alimentos, uma variação muito grande, onde possa estar trabalhando todos eles no prato, né, para que hoje, né, se controle, está diretamente ligado à questão, né, está diretamente ligado à questão da alimentação, atividade física. Então, tem vários, né, a gente pode citar de ou provavelmente você falou da berinjela, mas são vários alimentos que vêm a questão trabalhar na prevenção. Mas o que a gente pede para que a pessoa, a criança, consiga colocar de tudo no prato, né? Quanto mais colorido, melhor. Uma variação maior com volume menor, né? Ela pode estar consumindo arroz, feijão, né? Muita hortaliça, muita verdura, né, de folha, principalmente a gente pede que trabalhe muito isso. O prato pode ser completo, porém o que vai influenciar nisso são a quantidade. Seria a quantidade, né, como tem uma variação muito grande, que trabalha em cima de quantidade. Né? A pessoa, a criança, ela não precisa de estar cortando, né, alimento X ou Y na questão da própria alimentação, mas ela tem que saber como tratar e como direcionar, né, a quantidade desses alimentos. Para fazer certinho, né?
Eduardo, a gente vai dar uma pequena pausa. Você que está em casa também, a gente vai fazer um intervalo e na volta tem mais perguntas que o Eduardo vai responder pra gente. Tem mais perguntas de casa também e tem a receita que eu havia falado. Então não sai daí que a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com mais saúde para você. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da Acon na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta do nosso intervalo. E o programa de hoje ele fala sobre 4 assuntos. A gente discute diabetes, hipertensão, triglicérides e o temido colesterol. Para você que está em casa, nós estamos respondendo algumas perguntas que nós recebemos previamente por e-mail. O e-mail até inclusive está aqui embaixo, comunicação@acon.org.br. Aproveite, né, participe, envie para a gente dúvidas, perguntas, sugestões que certamente a gente vai trazer um profissional aqui para conversarmos e esclarecer esses assuntos. Então, dando sequência ao programa Mais Saúde, vamos a mais uma pergunta das ruas. Eu queria saber se fumante que tem diabetes, se pode fumar. De maneira alguma, né? Eu acho que cigarro, né, mesmo para quem tem ou não tem diabetes, o cigarro, ele, até para o câncer, né, gente? A gente fala sempre disso aqui, ele é muito prejudicial, né? Respondendo a pergunta da Maria Geralda, é de forma alguma, né? A gente não é só a questão da diabetes, certo? É a questão, né, da parte tratada como um todo, na parte de saúde. O cigarro, ele libera radicais livres, onde pode estar desenvolvendo um tumor ou um câncer, né? Ele está diretamente, é um fator externo diretamente ligado à questão de obesidade, à questão da própria diabetes, né? O próprio colesterol. Então, o que a gente aconselha, né? Até quando a gente vai fazer um planejamento alimentar, a gente faz, né? A gente pede para que a pessoa venha, no caso, fumar, ou que ela fume, para que ela venha ter uma diminuição ou corte. O ideal que é, né, cortar totalmente. O ideal é que venha cortar mesmo. Tratando de saúde, então não tem que a gente está nem pedindo para diminuir. Mas se tratando Maria, também de um vício, né? Então, Dona Maria, viu só, né? O profissional falando, e a gente sempre fala aqui no programa, cigarro de forma alguma. Se tem diabetes, aí é que não mesmo, né? Que são várias substâncias que só têm a contribuir para a perda da saúde. Né? A contribuição nesse caso é muito negativa, né, Eduardo? Vamos a mais uma pergunta das ruas. Consumo de álcool causa diabetes? O Antônio, respondendo também a pergunta, né, com a mesma resposta da Geralda, tanto o cigarro como a bebida alcoólica, ela é um fator que vem, né, ter essa alteração que vai contribuir para o desenvolvimento, seja de diabetes, própria questão da hipertensão, né? O que pede é que a gente consiga, né, ter a conscientização para que a pessoa não venha ter esse consumo elevado de álcool, né? Que se beba também, que beba de uma forma mais social. Bom, e tem mais alguma pergunta de casa? Tem mais uma, né? Vamos rodar então para a gente finalizar e terminar com algumas que eu tenho aqui. Então, roda por gentileza. Eu gostaria de saber qual o motivo, qual a causa da diabetes, o que provoca diabetes. Bom, a gente até tinha conversado, né? Uma das perguntas anteriores foi sobre esse tema, mas respondendo ao Adalto... Certo, essa pergunta do Adalto, a gente, né, se a gente pegar toda a entrevista, a gente consegue chegar à resposta dela. É simples, a diabetes é uma doença endógena, né, silenciosa, que ela pode ser causada, no caso, com o consumo excessivo no caso de açúcar, né? Ou a pessoa às vezes nem consome tanta açúcar, porém ela pode desenvolver, se tratando de ser uma doença endógena. Né? O próprio deficiência, no caso de um órgão que seja o pâncreas, na liberação de insulina, né? Para a mobilização dessa glicose. Certo. E para finalizar, Eduardo, tem uma pergunta aqui também da internet, que é o seguinte: meus pais têm pressão alta e controlam com medicamentos. Eu também terei hipertensão? A questão da pressão alta, quando a gente vai fazer um planejamento alimentar, que a gente pede também, né, a gente pergunta para ver se nessa família, né, ou algum parente próximo de primeiro grau, seja mãe, seja pai, seja irmão, tem essa pressão alta. Se trata também da questão genética, pode desenvolver sim, né, mas vai variar muito conforme for a questão até mesmo do estilo de vida que a pessoa leva. Mesmo não quer dizer que hipertenso, pode ser que o estilo de vida consiga controlar isso. Com certeza, né? Mas se for uma questão genética, né,
provavelmente essa pessoa pode desenvolver a questão da hipertensão, né? Mas conforme for o estilo de vida que ela, né, leva, que seja um pouco melhor que o pai ou a mãe, ela consegue pelo menos controlar essa pressão alta. Bom, e assim, né, o nosso tempo é um pouco corrido, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito, porque eu acho que, né, ao final da entrevista a gente fala que o estilo de vida, se for diferente do pai e da mãe, você falou uma frase muito interessante. Você pode sim, por que não, mudar os rumos, né, da sua saúde. Então, te agradecer mais uma vez, Eduardo, pela participação no programa e dizer que a gente sempre recebe, né, sugestões que estão relacionadas a esse tema, né, de alimentação, algumas receitas, inclusive, que a gente acaba trazendo aqui no programa. Então, é dizer que as portas estão abertas e que você pode guardar um novo convite, porque certamente a gente vai conversar mais uma vez sobre esses assuntos. Não, com certeza, estou à disposição, precisando, é só comunicar. Tá ok. Bom, você que está em casa, a gente vai fazer uma pausa para a agenda da solidariedade. Não saia daí, acompanhe e na volta a gente traz a receita do suco de berinjela. Você que quer levar para a criançada uma forma diferente de consumir esses alimentos saudáveis, você não pode perder essa receita. Então, acompanhe a agenda da solidariedade. Missa da Família, uma noite de louvor na intenção dos doentes e proteção de nossas famílias. Será dia 13 de novembro no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis. O horário a partir das 19h30. Chegue mais cedo, garanta seu lugar e venha participar conosco dessa grande celebração. A COM contra o câncer pela vida. Bom, você que estava esperando ver aqui um chefe de cozinha, né? Eis que eu surjo para ensinar uma receita que, a princípio, eu detestava, né? Quando fala em berinjela, todo mundo pensa, pô, isso é horrível, né? Mas eu vou ensinar uma receita para vocês que é super bacana e super fácil de fazer. Começa pela quantidade de ingredientes. A gente vai gastar uma berinjela pequena, né? E mais ou menos, aproximadamente 1 litro de água. Esse aqui é aquele suco dietético que vende no supermercado, um que vem, inclusive você pode partir ele em 2, fazer de meio litro. Então, inclusive, isso é bacana, que se você quiser fazer uma quantidade um pouco menor só para você, né, alguma quantidade menor de suco, você pode fazer. Então, vamos lá. É muito simples, é só colocar tudo no liquidificador e bater. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar a berinjela. Deixar essa faca aqui do lado. Tô com a mão limpa, viu, gente? Então, uma berinjela pequena, partida em cubinhos, né, que facilita um pouco para bater. Vou deixar esse pedacinho aqui. Vamos lá, agora a gente coloca a água. Opa, sem cair. Aqui a gente está colocando em torno de mais ou menos uns 700 ml. Esse liquidificador nosso ele é um pouco pequeno, então não coloquei mais. Mas esse preparado para o suco ele faz em torno de 1 litro. E agora a gente mistura o pozinho, né, do refresco dietético. Na verdade, né, quem tem problema com diabetes e tudo pode consumir, né, que na verdade ele, por ser dietético, ele não tem problema de consumo. Como eu falei, fez tudo, agora é só a gente bater. Enquanto isso, vocês vão curtindo aí um sonzinho bem animado. Vamos lá então? Aí, eu sempre quis fazer isso, pra te falar a verdade, sempre quis fazer isso. Receita ficando pronta. Se for fazer em casa, deixa bater um pouquinho mais, porque quanto mais bate, que não precisa coar, a berinjela ela desmancha todinha. Quanto mais você bater, mais ela vai desmanchar aqueles pedacinhos que ficam, que a gente às vezes não gosta muito. Então, vou passar primeiro pra cá. Opa! E como a gente não pode fazer nada sozinho, e como eu que estou fazendo, eu não iria passar a menor credibilidade, então eu convido, na verdade, um amigo para me ajudar a experimentar. Matheus Gustavo, vocês já devem conhecer, inclusive aqui do programa Mais Saúde, ele que faz pra gente reportagens aqui com a camisa da caminhada, né, do Outubro Rosa, contra o câncer pela vida. Matheus, é sua vez de provar. Por favor, seja sincero, eu vou ir junto com ele, porque eu sou suspeito, porque eu gosto demais desse suco. Vamos lá então, fazendo um brinde a com. Isso. E a você que está em casa. Vamos lá? Fala se é ruim. É bom. Muito bom, né? No começo eu também fiquei um pouco de receio por causa da berinjela, mas é muito gostoso. E você que está em casa, fica o convite, né, de fazer esse suco, que é uma delícia e é muito saudável.
Para terminar o programa Mais Saúde de hoje de uma forma diferente, tem uma frase aqui muito bacana que eu queria deixar para você refletir ao longo dessa semana, que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós, qualquer um, pode começar agora a fazer um novo fim. Chico Xavier. E assim a gente encerra o programa Mais Saúde de hoje, com esse suco, essa receita e essa experiência que a gente fez aqui, que espero poder fazer mais uma vez, porque foi muito bacana. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.